Oi, Noemi. Bom dia. Bom dia. Que bom estar aqui para falar novamente sobre o amor, sobre o casamento, sobre a construção do casamento. E também sobre a vida em movimento. Isso. Né? Tudo muda, tudo se transforma. A gente querendo evitar aquilo ou não, né? É isso. O que diz respeito à evolução do casamento? O que a gente nota de diferença entre as razões pelas quais os nossos pais se casaram lá no passado, os nossos avós, e por que as pessoas se unem hoje? Então, eu gostaria de voltar um pouquinho mais atrás, lá no começo, e acho que é importante a gente falar da origem da família, do termo grego. Então, no termo grego, família quer dizer escravidão doméstica. Então, em cima disso... Para tudo! Em cima disso que a gente vai pensar e construir e olhar na evolução do casamento. Então, se é uma escravidão doméstica, nós partimos do pressuposto que onde tem uma escravidão, existe um escravo e um senhor. Então, na história, quem seria o senhor do escravo? Então, na sociedade patriarcal, o senhor é o homem que dita o que precisa ser feito e a mulher segue, então, aquilo que é dito pelo senhor. Submissa às regras. Submissa às regras. Então, se traz dentro dessa sociedade este homem que dita o que precisa ser feito e como deve ser feito no casamento, e a mulher tem o reino dela dentro de casa. E nesse reino doméstico, ela faz aquilo que muitas mulheres fazem até hoje. Cuida dos filhos, cuida da casa, gerencia tudo isso. E como que o casamento foi evoluindo dentro disso? Porque no início o casamento era para manter o patrimônio dentro daquele grupo, para garantir aos homens que aqueles filhos que aquela mulher teria eram filhos herdeiros legítimos. E aí o casamento vai evoluindo, né? Vai mudando. Com a Revolução Industrial, a mulher começa a entrar no mercado de trabalho e quando ela sai do reino doméstico, ela começa a verificar outras coisas no mundo e ela começa a perceber que ela sabe e pode fazer mais do que aquilo que ela está fazendo dentro do contexto doméstico. E aí ela não depende mais daquilo, do casamento em si. Isso. Torna-se uma opção. No início ela ainda depende, porque assim, ela tem o ganho financeiro dela, ela leva para casa e quem ainda administra é o seu senhor. Porque ela não pode nem dirigir, nem votar, nem nada, nem né? dirigir, nem escolher as roupas que usa, nada. Então, ela ainda continua. Mas ela vai vendo e vai olhando para fora. E vai entendendo que ela tem um valor e uma possibilidade. E aí tem as organizações políticas e sociais e a mulher se coloca nesse movimento de evolução. E aí o casamento precisa se modificar também. Porque este homem também, que de certa forma assume esse papel do senhor da escravidão doméstica, ele também tem o seu cansaço, o seu peso de ter que decidir tudo isso sozinho. E aí criou-se um casamento de solidão, que hoje ainda existem muitos casamentos de solidão, porque não evoluíram. Se o casamento evolui, ele faz mudanças tanto na família, quanto no casamento e quanto no social. A evolução do casamento é quando os dois conhecem o desejo do outro, o sonho do outro e com isso passam a viver uma relação diferente. Com parceria, apoio, entrega, interesse em evoluir, como uma equipe, como um time. Isso. Outro dia como um time. Eu vi um comentário bem curioso de uma mulher, ela dizia assim, que o pessoal entra de cabeça no casamento achando que é uma comédia romântica, mas está mais para pequenas empresas, grandes negócios. E aí por aí. Tem que ter uma gestão. Isso, é este movimento do casamento atual que faz as pessoas querer permanecer no casamento. Porque numa empresa o chefe demite o funcionário quando percebe que ele não está rendendo. Não rende, não colabora, não ajuda em nada. Mais atrapalha do que... Isso, então a gente sai daquele modelo senhor e escravo para um modelo colaborativo. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles seguem no mesma linha. Então, eles formam uma equipe, que é a equipe da família e o casamento, e ambos precisam, então, ter a sua parcela de contribuição e a sua parcela de gozo daquilo que eles constroem. Porque o homem também, hoje, não suporta mais tanto levar tudo sozinho.
Então, naquela parte que cabia a ele lá no passado. Alguns que evoluem, não. Mas nós temos muitos homens que não evoluem, que não buscam o crescimento, que têm muita dificuldade de fazer a busca por um processo de psicoterapia e entender em que mundo ele ainda está. Porque tem muitos homens que ainda dizem aquela coisa, eu preciso ser, como fala, o pilar da família, a cabeça da família, né? Na verdade, um casamento evoluído, ele traz duas pessoas que vão discutir como uma equipe, onde ambos estão na direção dessa equipe. Então, o homem e a mulher estão numa direção, formando uma equipe e os dois tendo voz, tendo voto. Falando a mesma língua. Falando a mesma língua e mesmo quando falam línguas diferentes, aí que está uma coisa bem importante, é poder falar e poder ouvir com maturidade, que essa é uma dificuldade masculina, de saber ouvir com maturidade. Então, quando a mulher às vezes traz para o casamento uma queixa, o homem já se sente acuado e ele diz, vamos parar de falar disso? Não vamos mais falar disso porque você já me falou. Só que já falou, mas não resolveu. Fugir de discussão de assunto sério leva à encrenca. Fugir de discussões de assunto sério leva à paralisação do casamento, leva à frustração do casal, porque a mulher também pode calar quando ela diz assim, eu falo e não sou ouvida. E o fato de não ser ouvida não tem evolução. Os problemas do casamento, eles existem. E eles vão aparecer, e eles vão estar ali. Nas mais diversas etapas, os problemas, eles vão estar aí. Aí eu vi na internet também, há uma epidemia de mulheres independentes, bonitas, solteiras. Certo. Por quê? Porque elas cansaram de pedir, vem comigo, vamos construir juntos, mergulha comigo, vamos entender o que tem nessa profundeza desse casamento. E o homem, nesta dificuldade, insegurança, ele foge. Então ele foge. Nunca é o momento de ter uma fala séria. Quando está dirigindo, porque eu tenho que prestar atenção no trânsito. Quando está muito no começo do relacionamento, para que falar sobre isso? Isso. Quando está no meio, está muito ocupado com a jornada diária. No fim, então, não adianta mais, né? Quando está tudo bem, por que a gente vai trazer aquele assunto que agora a gente está bem? Então vamos ficar bem, vamos aproveitar esse momento bom. É perder o medo daquilo que é delicado. Ter a maturidade de discutir, ter a maturidade de planejar, ter a maturidade de resolver problema, entender que o casamento é problema como uma equipe. Qualquer pessoa que tem uma empresa, ela vai ter problemas. Não vai ser sempre lindo, maravilhoso. Então, aí dentro dessa fantasia romântica, é como se o casamento só tivesse momentos felizes ou felizes para sempre. Isso não existe. Casamento traz problemas em todas as fases dele. Porém, é aquilo que aprofunda e que faz ambos crescer na sua individualidade e no seu viver e partilhar no casamento e no social. Porque o casamento é uma célula de um sistema maior. Então, esse convívio com amigos, esse convívio com o trabalho, isso tem a ver muito com o casamento. Ter uma pessoa fiel ao lado, eu tô falando sobre não pular a cerca mesmo, não trair com outra mulher, entendi. não trair com outro cara. Ainda é prioridade para as pessoas nos relacionamentos? O que você vê através do teu consultório? Ainda é muito a prioridade. Um dos problemas mais difíceis de lidar no casamento, principalmente quando a traição é feminina. No masculino, ainda a sociedade trabalha muito aquela coisa, é coisa de homem. Não, não é coisa de homem, não. Se você deu a palavra tanto é de homem quanto de mulher. Se vocês querem buscar uma outra possibilidade, é preciso ter uma conversa madura para que ambos possam buscar outros relacionamentos, outras vivências sexuais fora do relacionamento da casa. Mas aí precisa da maturidade para estar falando sobre isso. Quando isso é feito sem a fala, é uma traição. Além da traição sexual, existem várias outras traições. Que é a traição financeira, que é aquela coisa de fazer negócio sem falar, que é a traição de princípios, de marcar coisas sem conversar antes. Então, o que os casais hoje que evoluem, que querem estar ali, um casamento evoluído, ele requer esta fala, ele requer esta maturidade de trazer o assunto e qualquer assunto.
Num casamento evoluído, qualquer assunto é assunto para ser falado. Não tem assunto proibido em casamento evoluído. Isso teria nos casamentos tradicionais e antigos. Mas muita gente ainda quer e busca esse casamento tradicional, cheio de regras, cheio de normas que não se sustentam. E o fato de não se sustentar é que leva os casais a viver uma infelicidade. Quando a gente pega casais muito tempo juntos, que a gente acredita que deveria ter evoluído, um conseguido escutar o outro, compartilhar sonhos e desejos, vem para o consultório muitas vezes com aquele casamento tradicional. Eu escuto às vezes, digo assim, mas o que é que vocês querem? Ah, a gente quer, eu espero ainda que o homem seja o provedor. E muitas pessoas falam disso, né? Inclusive na internet, muitas mulheres colocam, o papel do homem é ser provedor. Na sociedade que nós estamos, com uma mulher evoluída, que busca trabalho, que ganha mais do que o homem muitas vezes, por que é que isso não pode ser compartilhado? Por que que ainda a gente está com aquela ideia? E com essa ideia do homem provedor, o que que a mulher faz? Ela ganha mais, ela chega em casa, ela coloca esse bem na mão do marido, que gasta muitas vezes, porque não significa que o simples fato de ser homem dá ao homem a possibilidade de saber gerir e gestar o financeiro. É como também aquele homem que chegou no casamento, sentou e disse, ela manda e eu obedeço. Para ele nem ter trabalho de fazer, não, ela manda. É cômodo. E aí também chega uma hora que ela não aguenta mais mandar, não tem tanta graça. Até porque ela nem quer mandar, ela não quer mandar. Ele também não quer obedecer. Ele fala isso, sabe por quê? Só para não falar. Só para não entrar numa conversa, só para não dar um momento para ter uma conversa, o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos. Então, junta a casa, um monte de amigos, junta um monte de gente, sempre tem familiares, sempre tá aquele movimento e Deus aquela me livre figura... ficar cara a cara com o outro, com tempo livre para conversar. Exatamente para isso. Como fugiremos dessa cena, a pessoa fica pensando. Muito isso. Muito não estar sozinho, porque se estamos sozinhos, precisamos falar do casamento. E ontem mesmo atendi um casal que estava nesse movimento, eu fiz uma dinâmica, daí eles falaram, nossa, que interessante essa dinâmica de trabalhar valores, né? Que valores tu trouxe, da família de origem, que ela trouxe, e aí a gente começa a conversar, o que é esse valor para ti, e vocês querem levar isso ou deixar? Então eles viram o tanto que eles precisam de um tempo para eles. Porque esse movimento de muita gente, de estar socialmente muito ativo e não tem horário para nada. Então, o dia trabalhando, o final de semana com amigos, com familiares, e aí o tempo para o casal não tem. Porque falar disso é difícil. E às vezes a sogra, a mãe fala assim, você passa a semana inteira com ela. Não, é no trabalho, gente, que a pessoa não tá com a pessoa o tempo todo, tá levando o filho pra escola, isso, aquilo. Então, se priorizar. Obrigada, Noemi, maravilhosa. Eu que agradeço. Ainda falta muito para 2023 terminar e a gente quer que os casamentos se reinventem, então. Eles não precisam terminar, né? Precisam evoluir. Evoluir. Obrigada mesmo.